11. Assinale a proposição correta. A Terra é um corpo em repouso? Depende. Tem que adotar o referencial. Ela pode estar em repouso ou ela pode estar em movimento. Quando se fala do Sol, ela está em movimento. Então, a Terra é um corpo em repouso? Não. Depende do referencial adotado. Uma pessoa sentada num banco de um jardim, letra B, está em repouso? Depende. Tem que adotar um referencial. Uma pessoa sentada no banco de um jardim, ela está em repouso em relação ao banco e ela está em repouso em relação a uma árvore que está no jardim ali, parado. Com o passar do tempo, não há variação do espaço. O tempo está passando e a pessoa não se aproxima ou distancia do banco ou da árvore. Então ela está em repouso em relação ao banco ou em relação à árvore. Em relação ao ônibus, a um carro passando na rua ou uma outra pessoa andando, ela está em movimento, porque há uma variação do espaço com o passar do tempo. Se um corpo estiver em repouso em relação a um dado referencial, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial? Negativo, ele pode estar em movimento ou em repouso em relação a dois referencial. Se um corpo estiver em repouso em relação a um dado referencial, então ele estará em movimento em relação a outro. Não, o exemplo da pessoa sentada no banco. Ela está em repouso em relação ao banco e em relação à árvore parada no jardim. Em relação ao sinal, em relação ao carro parado, ela pode estar em repouso em relação a vários referenciais. Em relação ao poste, ela não distancia ou aproxima desses referenciais que foi citado com o passar do tempo. Letra D. Os conceitos de repouso e de movimento não dependem de um referencial adotado? Falso. Depende. Tem que se adotar um referencial para você falar se está em movimento ou em repouso. Um corpo pode estar em movimento em relação a um referencial? Pode. E em repouso em relação a outro? Pode também. Então a letra correta é a letra E. Nós estamos parados no planeta Terra. Nós estamos em repouso em relação ao planeta Terra e nós estamos em movimento em relação ao Sol ou à Lua, ou a uma nave espacial que se distancia da Terra. Então podemos estar em movimento em relação ao Sol e podemos estar parado em repouso em relação à Terra. Então a letra E aí é a correta.